Relações de Maxwell. Na aula passada nós vimos os 4 potenciais termodinâmicos. Estão listados aqui em 2 formas, na forma diferencial de Pfaff, são essas equações aqui, e como diferenciais totais. Então temos aqui uma expressão para a energia interna, que é a equação fundamental da termodinâmica, que deriva da primeira com a segunda lei da termodinâmica. Depois desta equação, nós derivamos uma equação para a entalpia, uma para a energia livre de Helmholtz e outra para a energia livre de Gibbs. Essas mesmas equações estão escritas aqui do lado como diferenciais totais. São as mesmas equações, o que significa que essa derivada, por exemplo, é a mesma coisa que temperatura, esta derivada é a mesma coisa que menos P, e assim sucessivamente. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos conseguir relações entre as derivadas, seguindo o critério da reciprocidade de Euler. Por que eu posso fazer isso? Essas funções que temos aqui, que são os potenciais termodinâmicos, são funções de estado. Sendo funções de estado, são integráveis e, portanto, obedecem o critério da reciprocidade de Euler. Então, como que a gente pode aplicar o critério da reciprocidade de Euler nessas equações? Bom, lembrando, o critério da reciprocidade de Euler, vou simbolizar simplesmente CRE, tá? Vamos supor que a gente tenha uma função f, que é igual a m dx mais n dy. Essa equação ela pode ser escrita também como uma diferencial total, que seria a mesma coisa, que a derivada de f com relação a x, a y constante dx, mais a derivada de f com relação a y, a x constante dy. O critério da reciprocidade de Euler diz que se eu derivar m com relação a y, isso deve ser a mesma coisa que derivar n com relação a x. Isso nada mais é do que fazer uma derivada segunda, como eu vou mostrar agora. Tá? Então, se eu fizer derivada de m com relação a y, a x constante, isso é a mesma coisa que a derivada de n com relação a x, a y constante. Ocorrendo isso, prova que f é uma função de estado. Portanto, essas diferenciais são diferenciais totais. Mas o que é esta derivada aqui? Se nós olharmos essa parte da equação, essas derivações que eu acabei de fazer aqui agora são exatamente derivadas segundas. Seria a mesma coisa que fazer a seguinte derivação. Derivada segunda de f com relação a x, que já é a derivada de f com relação a x, já é esta derivada, e derivá-la novamente com relação a outra variável, que é a derivada de y. E isso vai ser igual à derivada segunda da f com relação a y, depois com relação a x. O que foi feito aqui? São as mesmas derivadas, porque temos um igual aqui, portanto o resultado deve ser o mesmo. Essas duas derivadas segundas devem ser o mesmo, devem ter o mesmo resultado. E o que mudou aqui? A ordem da derivação. Primeiro foi derivado com relação a x, depois derivado com relação a y. E agora, primeiro com relação a y, depois com relação a x. O resultado deve ser o mesmo. O que significa isso? Para uma função de estado, a ordem da derivação não importa, o resultado é o mesmo. Isso é o critério da reciprocidade de Euler. Então, foi lembrado que é o critério da reciprocidade de Euler. Vamos aplicar ele às equações de potencial termodinâmico. Vamos escrever aqui du igual a TdS menos PDV, depois dH igual a TdS mais VdP, depois dA igual a menos SdT menos PDV, e dG igual a menos SdT mais VdP.
Então, aplicando agora o critério da reciprocidade de Euler para cada uma delas, vamos fazer ali para... Vou numerar elas aqui. 1, 2, 3 e 4. Para a equação 1, como que se faria isso? Aplicando o critério, eu teria que derivar t com relação a v e igualar isso à derivada de menos p com relação a s. Então, o resultado disso aqui seria, a primeira relação de Maxwell seria a derivada de t com relação a v a s constante vai ser igual a menos a derivada de p com relação a s a v constante. Então, temos aqui a primeira relação de Maxwell. Vamos fazer a segunda. A segunda seria o quê? A derivada de t com relação a outra variável que é p, mantendo s constante. E isto vai ser igual a derivada de v com relação a s a p constante. Pronto, já temos duas relações de Maxwell. Aplicando o critério da reciprocidade de Euler para a equação da energia livre de Helmholtz, o que a gente vai obter é o seguinte: a derivada de S com relação a V, a t constante, vai ser igual a derivada de P com relação a t, a V constante. Como que fica sinal aqui? Notem que, neste caso aqui, eu tenho um sinal de mais, e aqui eu tenho um sinal de menos. Portanto, uma dessas derivadas ela tem que ser negativa. Daqui aparece o sinal negativo. Nesse caso, os dois termos são positivos, portanto, aqui os dois termos positivos. Esses dois termos são negativos, portanto, esses dois termos são negativos. Claro, se cancela, a gente vai trabalhar com as duas derivadas positivas. E no último caso, a gente tem um sinal negativo, então se aplica um sinal negativo. Então, isso aqui vai ficar de que forma? Derivada de S com relação a P, a t constante, vai ser igual a derivada de V com relação a t, a p constante, com um sinal negativo. O sinal negativo pode aparecer aqui na primeira derivada ou na segunda derivada, não faz diferença. O que interessa é que uma das duas esteja negativa nessa relação de Maxwell. Então, a gente tem aqui as 4 relações de Maxwell. São essas. Seguindo, então, na análise do significado delas, vamos recolocar aqui, que estão as 4 relações de Maxwell. Então, vamos analisar para que se utiliza esse tipo de relação. O que nós temos aqui? Uma relação onde eu tenho variação de temperatura com relação ao volume num processo que é isentrópico. Não ocorre variação de entropia. Isso vai ser igual a uma mudança de pressão quando ocorre mudança de entropia a volume constante. Note que aqui, nesta primeira relação de Maxwell, num dos casos eu tenho entropia constante e no outro caso eu tenho dependência com a entropia. Mesma coisa nessa outra relação de Maxwell, aqui e aqui. Nessas duas, são as mais utilizadas, as que mais aparecem nos problemas, o que eu tenho? Uma dependência de como varia a entropia, de um lado dessas equações, e do outro lado não tenho entropia, não aparece entropia. Isso é extremamente útil pelo seguinte: quando vocês tiverem algum tipo de problema que vocês vão ter que resolver e aparecer uma derivada dessas, o que significa? Que experimentalmente o que deveria ser feito? Medir a variação de entropia quando ocorre uma expansão ou uma compressão num processo isotérmico. Como que vai ser medida a variação da entropia? O mesmo problema vocês têm aqui. Uma variação de entropia enquanto ocorre uma compressão ou uma expansão, ocorre uma mudança de pressão sob um processo isotérmico. Esses dois casos são casos difíceis de se resolver,
Mas o que se pode fazer? Se torna fácil de se resolver quando essas derivadas são iguais a derivadas onde eu só tenho propriedades termodinâmicas fáceis de serem medidas ou de serem controladas. Neste caso aqui, eu preciso trabalhar com um processo que é isométrico e no outro um processo que é isobárico. No caso, eu tenho que ver uma mudança de pressão quando ocorre um aquecimento ou um resfriamento, e neste caso, uma mudança de volume quando ocorre um aquecimento ou um resfriamento. Uma outra coisa que é interessante notar nessas duas derivadas aqui é o seguinte: essas duas derivadas vocês já conhecem. Se vocês lembrarem do início da disciplina, vocês vão ver que a derivada de P com relação a T, a V constante, é igual ao coeficiente de tensão, que é isométrico. E a variação de volume com relação à temperatura, à pressão constante, se a gente multiplicar aqui por 1 sobre V, isso vai ser a mesma coisa que alfa. Isso é o coeficiente isobárico de dilatação. Portanto, a derivada de V com relação a T, a P constante, é o próprio alfa-V. E aqui eu tenho um coeficiente de tensão. Significa que quando nós temos uma expressão dessas, nós podemos substituir por um coeficiente de tensão. Quando nós temos uma expressão como essa, nós podemos substituir por um coeficiente de dilatação. Vamos ver um exemplo onde aparece isso. Tá. Na segunda área, vocês estudaram expressões onde aparece esse tipo de estudo aqui a respeito de entropia. Por exemplo, se vocês tiverem entropia em função de temperatura e pressão, como que foi ensinado para vocês trabalhar com esse tipo de expressão? Se faz o seguinte: ds vai ser a derivada de S com relação a T, a P constante dt, mais derivada de S com relação a P, a T constante dP. Como que se resolve isso? Bom, essa primeira derivada, vocês vão ter que chegar e encontrar ela em alguma das expressões dos potenciais termodinâmicos. Vamos ver aqui, por exemplo, como isso aqui se trata de pressão constante, vamos verificar esta equação aqui. dH igual a TdS mais VdP. Sob pressão constante, esse termo se anula, nós temos dH igual a TdS. Ou eu posso escrever isso aqui derivando toda esta equação com relação à temperatura. Vai ser derivada de H com relação a T, a P constante. Isso vai ser igual a T, derivada de S com relação a T, a P constante. Pronto, aqui eu encontrei esta derivada que aparece nesta expressão aqui. E este lado da equação, o que eu tenho? A variação de entalpia com relação à temperatura e pressão constante. Isto é Cp. Portanto, Cp sobre T igual a derivada de S com relação a T, a P constante. Então, podemos substituir aqui esta derivada por Cp dividido por T. Vamos fazer isso. E nós temos Cp dividido por T. Qual foi a utilidade disso? Troquei uma derivada por uma expressão onde aparece dados experimentais. Temperatura é fácil de medir e Cp, valor tabelado. E agora, essa derivada, o que se faz? Essa derivada se substitui, se procura isso como sendo uma relação de Maxwell e substitui pela respectiva relação de Maxwell. ds vai ser igual a Cp dividido por T, dt, mais, agora, menos derivada de V com relação a T, a P constante dP. Pronto, consegui uma expressão onde eu quero ver a variação total de entropia, e isso está dependendo de quê? De dados experimentais. Eu não preciso mais fazer uma medida da variação de temperatura em função de algum parâmetro, ou melhor, não preciso fazer uma medida da variação de entropia em função de algum parâmetro como temperatura, pressão ou volume. Eu substituí agora
por dados que eu posso conseguir em uma tabela ou fazer uma medição simples, que seria simplesmente medir temperatura. Claro, isso aqui agora tem que ser integrado em função de T, então eu vou ter dois limites, T1 e T2, para poder verificar como que muda a temperatura. E CP pode ser um CP dependente de temperatura, uma expressão do tipo alfa mais beta T mais CT ao quadrado, como se estudou na primeira área. E este termo, o que eu posso fazer com ele? Posso escrever ds igual a CP dividido por T, dt, menos alfa V dp. Pronto. O que eu consegui aqui agora? Uma expressão onde eu tenho dependência somente com coisas fáceis de serem medidas, como temperatura e pressão, volume e coeficientes que se encontram tabelados, como, por exemplo, coeficiente de dilatação ou capacidade calorífica, a pressão constante. Mesma coisa vai acontecer se a gente fizer S em função de T e V. Vamos ver como que funciona isso. Se eu quiser estudar S em função de T e V, eu vou escrever a diferencial total, ds, vai ser a derivada de S com relação a T, a V constante dt, mais derivada de S com relação a V, a T constante dV. Primeira coisa que a gente já vê aqui é o seguinte, essa derivada que tem aqui, ela pode ser substituída por uma relação de Maxwell, que é essa que está aqui. E esta derivada de onde eu vou tirar? Eu preciso de uma expressão onde eu possa conseguir a entropia em função de temperatura e volume, que tenha temperatura e volume. Então, eu posso procurar aqui. du igual a TdS menos PDV. Por que eu escolhi isso? Porque nessa expressão tem um volume constante. E aqui eu tenho uma diferencial de volume. No momento que eu estou trabalhando com volume constante, eu tenho uma dessas diferenciais que tem uma dependência com a variação de volume, eu automaticamente cancelo esse termo. E posso trabalhar com uma equação mais simples, que é essa, du igual a TdS. Como eu quero ver a variação com relação à temperatura, o que eu vou fazer? Vou diferenciar toda essa equação com relação à temperatura a volume constante. Então, eu vou conseguir derivada de U com relação a T, a V constante, igual a T, derivada de S com relação a T, a V constante. Consegui a derivada que eu quero, analiso esse termo é conhecido, esse termo é a capacidade calorífica a volume constante. Então, dividido por T, isso é a própria derivada que eu estou procurando. Derivada de S com relação a T, a V constante. Posso substituir ali já. Então, apagar isso aqui. E reescrevo. ds vai ser igual a CV dividido por T, dt, mais, e essa aqui eu vou substituir por derivada de P com relação a T, a V constante, dV. Portanto, posso escrever ds igual a CV dividido por T, dt, mais gama dV. Aqui, coeficiente de tensão. Pronto, o que eu consegui aqui? Uma expressão para poder calcular a variação total de entropia em função de um dado que pode ser encontrado em tabelas, uma propriedade facilmente medida, outro dado que pode ser conseguido em tabela e uma variação de volume. Consegui facilitar bastante o tipo de estudo que eu estou fazendo. Então, esse é um exemplo de como que se utiliza as relações de Maxwell para poder resolver problemas que aparentemente são mais difíceis, pelo fato de terem essas variações de entropia. Uma das coisas que se utiliza as relações de Maxwell é poder eliminar essa dependência com a entropia de dentro dessas equações. Então, agora um resumo a respeito de como tratar equações onde aparece entropia. Tá. Se vocês tiverem em alguma equação algo semelhante à variação de entropia em função de pressão a temperatura constante ou variação de entropia em função de volume a temperatura constante, o que vocês vão fazer? Relações de Maxwell.
Então, aqui já resolve o seguinte. Vocês podem ter dependência com pressão aqui e com volume aqui. E ambas com temperatura constante. Nesses casos, se utiliza relações de Maxwell. E o que acontece quando vocês tiverem as derivadas de S com relação a T, a P constante, ou derivada de S com relação a T, a V constante? Nesses casos, vai ter uma dependência com a capacidade calorífica do sistema, porque em cada um dos casos vocês vão procurar uma dessas equações. Neste primeiro caso, como eu tenho uma pressão que é constante, eu vou pegar uma das equações de potencial que tenha uma variação de pressão. dH igual a TdS mais VdP. Cancelo este termo, sobra somente dH igual a TdS, e aí eu vou obter a derivada que me interessa, derivando toda a equação com relação a T, a P constante. Vai ser T derivada de S com relação a T, a P constante. Dessa forma, o que eu vou conseguir? Essa derivada ela é Cp, dividido por T, ela vai ser igual a derivada de S com relação a T, a P constante. Pronto, consegui o resultado. Então, se eu tiver uma derivada de S com relação a T, sempre que tiver uma mudança de entropia com relação à temperatura, eu vou ter uma dependência com uma capacidade calorífica. Se for a pressão constante, é com a capacidade calorífica, a pressão constante. Da mesma forma, nesta equação, eu teria que proceder com dU igual a TdS menos PDV. Como ela trabalha com volume constante, esse termo se anula. Vou ter, então, a derivada de U com relação a T, a V constante, igual a T derivada de S com relação a T, a V constante. Isso aqui é CV, dividido por T, vai ser igual à derivada que eu estou procurando. Então, resumindo, se a derivação for da entropia com relação à pressão ou com relação a volume, utiliza uma relação de Maxwell. Se for com relação à temperatura, vai ter uma dependência com capacidade calorífica.